Olá, eu sou o professor Carlos Klember e esta é a videoaula do ME02 Internet, segunda parte da disciplina Redes de Computadores. Aí está o nosso sumário. No módulo anterior vimos até o ponto 6, item 6. Hoje nós vamos ver a partir do item 7, finalizando este módulo. Então deixamos essa pergunta anteriormente, mas como funciona a comunicação entre as aplicações de rede, ou seja, entre os programas? Bom, a gente começa definindo um termo que se chama processos. Então, processo nada mais é do que um programa em execução, ou seja, é ele que está rodando na tua máquina para realizar a comunicação. Neste módulo específico, a gente vai pensar que esses processos estão em máquinas diferentes. E essas máquinas, estas aplicações que estão rodando em máquinas diferentes, vão conversar entre si. E vão conversar entre si utilizando o chamado ou a chamado método baseado em troca de mensagens. Ou seja, uma máquina envia uma mensagem para outra, a outra recebe, responde essa mensagem e assim por diante. Então está aí uma figura esquemática, né? Um processo de origem cria e envia mensagens para a rede, um processo de destino recebe essa mensagem e responde. Os processos se comunicam usando a camada de aplicação da pilha de 5 camadas da arquitetura TCP/IP, né? Estamos considerando um exemplo prático da internet. Bom, está aí. Uma aplicação de rede consiste, na realidade, em pares de processos. Processo servidor e processo cliente, que enviam mensagem uns para os outros por meio de uma rede. No contexto de uma sessão de comunicação entre um par de processos, o processo que inicia a comunicação, isto é, o primeiro a contactar, é o cliente, e aquele que responde é o servidor. Está aí mais uma vez uma figura esquemática, né? A figura sempre nos ajuda, e um exemplo, né? Pensando no nosso browser. Você está lá navegando, contacta um determinado servidor e ele te responde, te dando uma resposta à tua solicitação. Bom, para isso tem um termo técnico que a gente emprega, que é o chamado socket. É uma concepção, uma definição. Então, o socket é que vai servir como o elemento que possibilita que esta comunicação ocorra entre esses processos. Para a gente simplificar, tentar entender de uma forma mais didática, a gente pensa no processo como sendo a casa, ou seja, o processo é o programa em execução, ele é um processo, ele vai se comunicar com outro processo, mas do ponto de vista de entendimento, né, para facilitar, a gente pensa nesse processo como sendo a casa. Aí tem uma parte desse processo que é justamente a porta de entrada e saída das mensagens que você quer enviar ou que você estaria recebendo, que é o socket. Então, muito bem, a casa representa o processo, o socket representa a porta da casa. Então, o processo emissor admite que existe uma infraestrutura de transporte, ou seja, camada de transporte. Lembrando que a aplicação, né, como o próprio nome diz, né, essa aplicação é aquilo que o usuário percebe na máquina, por exemplo, é um e-mail que ele vai utilizar, é um WhatsApp que ele vai utilizar, ou seja, é aquilo que está na camada mais superior, mas que embaixo existe toda uma infraestrutura, né, que são as camadas adjacentes, né, que são aquelas camadas que se referem a camada de transporte, camada de rede, camada de enlace, camada física, conforme a gente já discutiu na primeira parte deste módulo. Então, veja só a abstração que nós estamos considerando. O processo emissor admite que existe uma infraestrutura de transporte do lado externo de sua porta, que vai mover a mensagem pela rede até a porta do processo destinatário. A mensagem, então, entra pela porta, socket, do processo destinatário, que então processa a mensagem. Muito bem. Então, está aí, ó, um desenho esquemático, tá bom? O emissor, está lá o processo dele, rodando na camada de aplicação, vai enviar uma mensagem. Essa mensagem vai ser passada pelo socket, vai trafegar por toda a rede, um tubo lógico, né? Conforme eu já mencionei, em verdade teriam todas as outras camadas que nós estamos abstraindo, até chegar na máquina de destino com o seu socket no processo destinatário. Então, mais uma figura, ó. Tecnicamente o socket, então, é essa interface entre a camada de aplicação e a de transporte dentro de uma máquina. É também denominado de API, entre a aplicação e a rede propriamente dita. E veja, então o desenvolvedor da aplicação ele tem total controle do socket para cima, ou seja, do socket considerando a camada de aplicação. Da parte de baixo, ou seja, do socket para as camadas inferiores, transporte, rede, enlace, física, ele tem pouco controle. E é assim que tem que ser, né? O desenvolvedor ele trabalha a nível de programação, desenvolvendo a aplicação, como era de se esperar. Ele não deve ter preocupações sobre roteadores, cabos, níveis elétricos que devem ser utilizados, roteadores, switches e assim por diante.
Bom, os únicos controles que o desenvolvedor tem é, possivelmente, a escolha do protocolo de transporte, que protocolo de transporte ele vai utilizar, e talvez a capacidade de determinar alguns parâmetros da camada de transporte, como, por exemplo, o número máximo de segmentos. Lembrando que segmentos são os pacotes de dados, né, referentes à camada de transporte. Uma vez escolhido um protocolo de transporte, o desenvolvedor constrói a aplicação usando os serviços que seriam oferecidos pelo protocolo que você estaria utilizando da camada de transporte. Aí está, mais uma vez, o desenho esquemático, mostrando a comunicação entre os processos, né, considerando a internet, né, como exemplo prático. E aí vamos falar agora do endereçamento, né? Para que um processo em host envie uma mensagem, um processo P2, P1 para P2, o processo de origem tem que identificar o processo de destino, ou seja, vai mandar de um processo para outro, mas para qual processo de destino, né? Para isso é preciso identificar duas informações: o nome ou endereço do host de destino e um identificador que especifique o processo de destino no host de destino. Então, em aplicações internet, o endereço do host de destino corresponde ao endereço IP, o famoso endereço IP. Se a gente estiver utilizando o IPv4, seriam 32 bits. Se a gente estiver utilizando o IPv6, seriam 128 bits. O identificador do processo de destino necessário, pelo fato do host de destino, ou seja, a máquina de destino, poder estar executando muitas aplicações. A gente sabe que existem muitos processos que estão rodando simultaneamente ou em forma de compartilhamento, né, o chamado timeshare, em uma máquina. O número da porta, né, atende a essa finalidade, ou seja, o identificador desse processo. Aplicações populares recebem números de portas específicos. Por exemplo, um servidor web, né, utilizando o protocolo HTTP, né, é identificado pela porta 80. Um servidor de correio, protocolo SMTP, identificado pela porta 25. Ou seja, existem vários números que identificam esses protocolos relacionando às suas respectivas portas. Está aí esse site, se você tiver curiosidade, clica nele e observa que números seriam esses. Então, continuando então nesse entendimento de endereçamento, vamos ver. Para que um processo então possa receber mensagens, o seu socket deve estar então vinculado a um número de porta local, ou seja, o socket que vai ser utilizado para receber essas mensagens, e ao endereço IP do host local, ou seja, na qual, né, a aplicação estiver rodando. Então tá aí, ó, um processo pode usar o mesmo socket para enviar e receber mensagens. Cada host tem 2 elevado a 16 número de portas para serem utilizados. Um processo pode fazer uso de vários números de portas, que equivale a dizer vários sockets para receber mensagens, mas um processo não pode compartilhar número de portas, sockets, com outros processos rodando no mesmo host. Ou seja, então, pode ter sim vários processos no mesmo host. É verdade, não há problema. Podem ter, assim, vários sockets, né, que serão as interfaces, né, para que haja essa comunicação com processos que estariam em outras máquinas, ou seja, em máquinas remotas. Entretanto, essa síntese, né, que está sendo mostrada aqui precisa ser aceita, compreendida. Um processo pode ter N portas, ou seja, N sockets de saída, né, para mandar as suas mensagens e também para receber. Mas uma porta, ou seja, uma porta desse host, somente pode ter um processo associado, perfeito? Então, um processo pode ter N portas, mas uma porta somente pode ter um processo. Então, qual a diferença agora entre aplicações de rede, de protocolos da camada de aplicação? A aplicação de rede, protocolo da camada de aplicação, é a mesma coisa? Não, não é. Quando a gente pensa na aplicação de rede, a gente está pensando naquilo que você desenvolve para utilizar a infraestrutura de rede. E quando você pensa no protocolo da camada de aplicação, significa a parte inteligente, mas integrada à infraestrutura de rede, que vai fazer com que essa tua aplicação possa nela rodar. Então veja lá, por exemplo, a web. A web é uma aplicação cliente-servidor. É uma aplicação que permite aos usuários obter documentos de servidores web por demanda. A aplicação web consiste de muitos componentes, entre elas um padrão para o formato, né, dos documentos, que é o HTML, o próprio browser, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, servidores web, por exemplo, Apache, Netscape, Microsoft e assim por diante, e um protocolo da camada de aplicação. Então, por exemplo, o protocolo da camada de aplicação da web, ou seja, uma aplicação web, é o HTTP. Então, este é o protocolo da camada de aplicação. E a aplicação propriamente dita é uma aplicação web.
Pois bem, define o quê? Este protocolo define o formato e a sequência das mensagens que são passadas entre o browser e o servidor web. Assim, o HTTP é apenas um pedaço da aplicação web. Bom, de maneira geral, o protocolo da camada de aplicação define, então, os tipos de mensagem, a sintaxe desses vários tipos de mensagem, a semântica dos campos, as regras e dentre outras coisas. Alguns protocolos da camada de aplicação estão especificados em RFCs, ou seja, eu quero conhecer quais são os detalhes desse protocolo da camada de aplicação, como é que é? Existem esses documentos públicos que você pode consultar livremente. Aí está um exemplo, o HTTP está na RFC 2616. Se você fizer um Google, né, você procurar, vai lá no Google, digita RFC 2616 e você vai encontrar todas as especificações desse protocolo. Bom, agora considerando o desenvolvimento de uma dada aplicação, então agora eu quero desenvolver a aplicação. Né? A primeira coisa que eu tenho que fazer, pensando do ponto de vista de rede em si, não na funcionalidade da aplicação, é escolher que protocolo eu vou utilizar da camada de transporte, para saber que tipo de serviço vai ser ofertado para mim. Muito bem, depende, né? Camada de transporte. Bom, se a minha aplicação for de transferência de arquivo, perdas, eu não posso ter perdas. A banda pode variar, é sensível ao atraso? Não. E-mail, a mesma coisa, né? Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com real-time, real-time perdas é tolerante, eu posso perder alguma coisa. Mas a banda a gente tem que estar mais fixa, né? Não pode ser muito elástica, porque se eu variar demais essa banda, se cair demais, eu vou ter prejuízos na qualidade. E é sensível ao atraso? Sim, é sensível ao atraso. Não pode ter um retardo muito grande. Então veja que no momento que eu vou desenvolver a minha aplicação, eu tenho que pensar sobre o tipo de serviço que eu vou solicitar da camada de transporte, que tem a ver com a escolha do protocolo da camada de transporte. Considerando então a internet, nós só temos duas opções, é UDP e TCP. Então vamos ver como é que ele se... Bom, bem, se eu considerar então o TCP, aí eu tenho algumas características. Primeiro, o serviço orientado à conexão. Lembra do último módulo? Então, eu tenho que ter um handshake, ou seja, eu tenho que enviar um pacote, verificar se ele pode ser montado, aí ele vai me devolver a resposta dizendo que sim, então depois eu confirmo. Então, existe uma tratativa inicial. É um serviço confiável, os processos comunicantes podem confiar, porque esses dados serão entregues de forma que não haja erro e na ordem correta. É um serviço que tem controle de congestionamento, que faz o ajuste. Se tem mais banda, ele consegue enviar mais rapidamente. Se tem menos banda, ele diminui. Porém, ele não oferece. Não oferece o quê? Garantia de taxa mínima de transmissão e também não oferece garantias quanto a atrasos. Esse é o TCP. Já no caso do protocolo UDP, o que a gente tem? Serviço não orientado à conexão, ou seja, não é necessária essa tratativa inicial, é um serviço não confiável, ou seja, não oferece controle de congestionamento, não tem garantia de taxa mínima de transmissão, tampouco garantia quanto a atraso. A pergunta natural seria, mas então por que usar o TP em vez de TCP ou vice-versa? Bom, de forma simples, de forma bem breve, o TP ele tem uma tendência a oferecer um serviço mais rápido, ou seja, em termos do envio de pacotes, dado que não precisa dessa tratativa inicial. Por outro lado, o TCP ele é mais confiável, então vai depender muito da sua aplicação. TCP ou DP. Então está em exemplos práticos mostrando quando eu posso utilizar TCP ou DP ou quando o projetista escolheu utilizar TCP ou DP. Veja que a parte de streaming multimídia tem tanto solução TCP quanto o DP. Perfeito? Bom, agora vamos falar sobre alguns detalhes ou cuidados no desenvolvimento de aplicações de rede. Aplicações, a gente está falando sobre aplicações. Então, aquele que vai desenvolver, ele tem que pensar no seguinte, eu vou implementar usando um protocolo padrão, definido em RFC. Se eu for fazer isso, eu tenho que lembrar de consultar para verificar quais são os números de portas que estão disponíveis para os respectivos serviços que eu quero oferecer. Se vai ser algo proprietário, não, eu não preciso me preocupar. Porém, eu tenho que lembrar que eu não posso utilizar as portas que já estariam reservadas, ok? Então, esse aqui é um cuidado, né? Eu posso fazer da forma que eu queira, estarei livre para seguir as regras, porém eu não posso provocar conflitos com portas que já estariam definidas no caso de aplicações que utilizam protocolos padrões, ok? Então, lembrando só disso. Bom, tá aí, vamos pensar aí no TCP, né? Uma aplicação cliente-servidor, relembrando, né, alguns conceitos, o processo seria a casa, o socket seria a porta da casa, o socket é a porta entre o processo e o protocolo TCP. Não lembrando, não esquecendo disso. O desenvolvedor tem controle de tudo, o desenvolvedor do lado da camada de aplicação, e tem pouco controle daquilo que estaria abaixo. Aí está mais uma figurinha, né, ilustrando isso, né? Eu tenho
a tentativa do desenvolvimento dessa aplicação para fazer a comunicação entre duas pessoas que estão em duas máquinas diferentes, ou seja, dois processos vão se comunicar, e vão se comunicar utilizando o socket. Bom, vamos lá, se for TCP, né, o cliente tem um trabalho de iniciar o contato com o servidor, o processo servidor tem de estar rodando antes do processo cliente chamá-lo, ele tem que estar startado, né, é assim que a gente diz. O processo servidor tem de ter uma porta, um socket, para receber o contato do cliente, que é o socket de entrada. Para iniciar uma conexão TCP com o servidor, o processo cliente cria um socket cliente, especificando o endereço do processo servidor e o número da porta do processo servidor. Perfeito? Então, vou criar esse processo, criei, bonitinho, está aí. Vou especificar o endereço do processo servidor, através do endereço IP do host servidor, e o número da porta do processo servidor, que é o socket de entrada do servidor. Então, tenho que conhecer isso. Quando o socket cliente é criado, o TCP no cliente inicia uma apresentação de 3 vias, que é chamada Three-Way Handshake, que é completamente transparente para o processo cliente e para o processo servidor. Ou seja, eles não precisam fazer isso de forma explícita, já é transparente. Aí, quando o servidor escuta o cliente batendo em sua porta, ele cria uma nova porta, um novo socket dedicado àquele cliente. Veja, observe a figura, né? Que tinha um socket de entrada, agora passa a haver um socket de conexão. Esse novo socket do servidor é denominado socket de conexão e tem o mesmo número de porta do socket de entrada, estabelecendo assim uma tubulação virtual, né? Da perspectiva da aplicação, a conexão TCP é uma tubulação virtual direta entre o socket do cliente e o socket de conexão do servidor. Bom, aí vem uma observação bem interessante, né, que vai diferenciar principalmente quando a gente for falar daqui a pouco sobre o DP. Ó. Esse novo socket do servidor é denominado de socket de conexão, ou seja, aquele que é criado, né, porque tem um socket de entrada e tem um socket que vai ser aberto por onde os dados irão trafegar. E tem o mesmo número de porta do socket de entrada, estabelecendo uma tubulação virtual. O mesmo número de porta pode ser utilizado por quê? Porque o socket TCP ele tem identificação feita a partir de 4 elementos. Endereço de IP de origem, número de porta de origem, endereço IP de destino e número de porta de destino. Então, daí, quando o segmento TCP chega em um host, o host vai usar os 4 valores para saber para onde ele vai direcionar esse pacote, né, esse segmento, né, que está chegando, para demultiplexar. Aí, diferentemente do DP, 2 segmentos TCP com diferentes endereços IP de origem ou diferentes números de porta de origem serão direcionados para 2 diferentes sockets. Okay? Então, diferentemente do UDP, se isso acontecer, 2 segmentos TCP com 2 endereços IP de origem ou diferentes números de portas de origem serão direcionados para 2 diferentes sockets. Então, como eu tenho a identificação feita por 4 elementos, é suficiente. Ou seja, eu posso utilizar o mesmo número de portas que não haverá confusão. A exceção, claro, é o segmento TCP com solicitação de estabelecimento de conexão inicial. Né? Há um bit de estabelecimento de conexão que é setado. Bom, continuando então, né? O TCP provê um serviço confiável, né? Já que é aquela ideia da conexão, né? Um fluxo é uma sequência de caracteres que flui de dentro para fora. Se é um fluxo de entrada, está associado a alguma fonte de entrada para o processo, né? Se é um fluxo de saída, está associado a uma fonte de saída para o processo, conforme a figura está mostrando. Então, síntese, né? A comunicação entre cliente e servidor se dá como se houvesse uma tubulação virtual. A tubulação se mantém até que um dos processos encerra. Quando um processo quer enviar dados, ele simplesmente insere na tubulação. O processo que envia não tem que vincular o endereço de destino aos bytes enviados, pois a tubulação já está criada. O socket de entrada tem o mesmo número de porta do socket de conexão, a gente já tinha comentado isso, que não é um problema, né? Devido à identificação de uma tupla de 4 elementos. A tubulação provê um canal confiável do fluxo de dados, isto é, a sequência de bytes recebida na saída da tubulação é exatamente a sequência de bytes enviada na entrada da tubulação. Agora vamos falar do DP. Veja como é diferente, né? Bem mais simplificado. O socket do DP ele é identificado por 2 valores só, endereço de IP de destino e número de porta de destino. Então, quando o host recebe o segmento DP, ele verifica o número da porta de destino do segmento e direciona o segmento para o socket com este número de porta. Então, datagramas com IP de origem diferentes e ou portas de origem diferentes são direcionados para o mesmo socket, caso tenha o mesmo endereço IP de destino e o mesmo número de porta de destino. No TCP, não, porque lá você tem a identificação feita por 4 elementos. Não é um serviço orientado à conexão, não há uma apresentação inicial chamada handshake,
E como não há essa tubulação, quando o processo deseja enviar um conjunto de bytes, ele tem que sempre anexar o endereço do processo de destino. E isso deve ser feito para cada conjunto de bytes que o processo remetente enviar. Então, síntese. Após ter criado um pacote com informações básicas, um conjunto de bytes, endereço IP, de destino e número de porta, o processo remetente simplesmente empurra o pacote na rede através de seu socket. Não há garantias que esse pacote irá chegar no destino. Então, de novo, qual a motivação para utilizar o DP em vez de TCP? TCP tem toda aquela garantia organizada, tem um handshake, o DP não. Então, mais uma vez, a celeridade e a rapidez. O DP tende a ser mais rápido do que o TCP. Bom, a gente termina então este módulo. Apresentamos a internet, o foco foi redes de computadores, os slides vocês podem consultar nesse site e tem a lista de exercício teórica correspondente já disponível. Perfeito? A prática, o estudo individual é feito através do Moodle, conforme a atividade seja aberta, claro. Aí estão as referências, Tanimbal, Furoso e Nicurolos. E aqui está, juntos somos melhores. Nós terminamos a apresentação deste módulo. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e fiquem com Deus.